Vamos continuar então conversando sobre as pandemias ao longo da história da humanidade, né? Nós conversávamos há pouco sobre a epidemia, sobre as epidemias, as pandemias e como que nós podemos nos cuidar diante disso e como que as questões ligadas, né, à questão sanitária, ao cuidado com a água, né, com os lixos, com os lotes vagos, estão muito ligados também à questão da propagação das doenças. Eu quero convidá-los a hoje ver comigo aqui um quadro mostrando as principais epidemias e pandemias ao longo da história. Por exemplo, nós tivemos grandes epidemias ao longo da história. A peste bubônica, que causou 50 milhões de mortos no período aí de 1333 a 1351. Né? Que a principal forma de contaminação se dava através da pulga dos ratos. Nós tivemos a epidemia de cólera, que matou mais de 400 mil pessoas, de 1817 a 1824, né, a forma de contaminação por meio de água ou então alimentos já contaminados, né, com o vibrião do cólera. A tuberculose, que matou 1 bilhão de pessoas entre 1850 e 1950. Né? O contágio se dá através das vias respiratórias de uma pessoa para outra. A varíola, que matou 300 milhões de pessoas entre 1896 e 1980. O contágio se dá através das vias respiratórias de uma pessoa para outra. A gripe espanhola, né, que causou a morte de mais de 20 milhões de pessoas nos anos 1918 e 1919. E ela propaga-se pelo ar por meio de gotículas de saliva e espirros. Né? A epidemia de tifo, que causou a morte de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. O tifo ele aparece quando a pessoa coça a picada da pulga e mistura as fezes contaminadas do inseto na própria corrente sanguínea. Né? A epidemia de febre amarela, que matou mais de 30 mil pessoas entre 1960 e 1962. Né? A vítima ela é picada pelo mosquito transmissor, que picou antes uma pessoa que já estava infectada com o vírus. E a epidemia da malária, que causou mais de 3 milhões de mortos, também entre 1960 e 62. Né? A contaminação se dá pelo sangue, quando a vítima é picada pelo mosquito contaminado. Por que nós estamos hoje mostrando aqui essas epidemias ao longo da história? Para pensar sobre o que elas têm em comum. Nós vamos perceber que essas epidemias têm em comum justamente o fato de que a transmissão se dá de uma forma que está ligada à questão das condições sociais, ou seja, é a população mais pobre, é a população que não tem acesso a boas condições de vida que está mais exposta, né, a todas essas epidemias e pandemias ao longo da história. Nós não queremos dizer com isso que as pessoas que têm melhores condições econômicas estejam imunes às epidemias e às pandemias. Mas o que a história nos mostra é que justamente os pobres, as pessoas mais pobres, é que têm sofrido com as epidemias e as pandemias. E são justamente as pessoas mais pobres que estão vivendo nas áreas em que existem menores condições de vida, que existem condições sanitárias ruins, que existem moradias, às vezes, muito pobres e sem condições de garantir às pessoas essas condições de vida. Nesse sentido, nós gostaríamos de chamar a atenção aqui para o mapa mundi. Nós estamos num planeta que é representado através desse planisfério, né? Nós temos um planeta que é uma esfera, o globo terrestre, que é representado através desse planisfério e que é dividido em norte e sul. Todas e todos já viram em algum momento, né, a linha do Equador que divide, né, o planeta Terra em hemisfério norte e sul. Nós queremos conversar aqui hoje sobre uma outra forma de dividir esse globo terrestre, que é uma forma que é muito utilizada pela geografia humana, pela história, pela sociologia, que é uma outra divisão em norte e sul, que é justamente essa que nós estamos apresentando aqui hoje através dessa imagem. Ou seja, o norte está em azul e o sul
está em vermelho. Vocês vão perceber e podem estranhar no primeiro momento que nós temos aqui na Oceania, né, a Austrália e a Nova Zelândia, pintadas de azul e que estariam no hemisfério sul se nós considerarmos essa outra divisão seguindo a linha do Equador. Mas aqui nós estamos usando uma outra linha, que é esta, né? Uma regionalização socioeconômica. Então nós temos aqui uma divisão em países do norte e países do sul. O que nós queremos chamar a atenção aqui? É que as divisões geográficas, as linhas cartográficas, elas consideram também muitas vezes as condições econômicas e as condições sociais. Essa diferenciação aqui, essa regionalização aqui em norte e sul, ela é feita justamente porque esses países que estão aqui no sul, que é a África, a América Latina, a América Central e o México e grande parte da Ásia, né, são as regiões do mundo onde estão o maior número aí de vítimas das pandemias ao longo da história, né? E agora, nesse momento específico que nós estamos vivendo, inclusive, nós temos aqui o Brasil, né, que é um país que tem aí o maior número de pessoas infectadas dia a dia, nesse momento que nós estamos vivendo atualmente no mês de junho e julho, né, aqui no Brasil. Então, esta divisão é uma divisão que vem nos mostrar que os países pobres têm diferentes condições para lutar contra, né, as epidemias e as pandemias e oferecem também menores condições de vida. E justamente por isso, nesses países, é que nós temos um perigo maior de propagação das doenças. Mas, para além disso, há uma outra questão muito séria que está ligada à forma como esses países, ao longo da história, vêm tratando as pessoas mais pobres. E, para pensar sobre isto, eu convido vocês a assistir agora um pequeno vídeo de 4 minutos sobre a forma como as pessoas mais pobres vêm sendo tratadas no Brasil. Foi antes mesmo dos nazistas na Alemanha. O Brasil já tinha campos de concentração onde mais de 73 mil pessoas foram aprisionadas. Os nordestinos, vítimas da seca, da fome, das doenças, eram isolados nos chamados currais do governo, construídos em 1915 e em 1932 no Ceará. Nos anos 30, a capital, Fortaleza, passava por um grande processo de urbanização, que era a tendência no mundo naquela época, com belas praças, iluminação pública, ruas largas, avenidas limpas. E com a chegada dos retirantes que fugiam da seca no interior, a população passou, de repente, de 20 mil para cerca de 130 mil pessoas. Aí, os moradores mais ricos reclamaram que aquela gente faminta, suja, maltrapilha, estava enfeiando a cidade. E eles tinham medo também de invasões e de saques, como os que já tinham ocorrido no passado. Então, era preciso mandar logo aqueles mendigos para bem longe. Em 1915, por exemplo, uma primeira experiência para isolar essas famílias de sertanejos numa área chamada Alagadiço, em Fortaleza, foi mencionada no livro O 15, da escritora cearense Raquel de Queiroz. Mais tarde, outros 6 campos de concentração seriam construídos, a maioria no interior do estado, bem longe da capital, ao redor das cidades de Crato, Cariús, Quixeramobim, Quixadá, Ipu e Senador Pompeu. Algumas ruínas desses alojamentos ainda podem ser vistas. As condições eram desumanas. As epidemias como cólera se espalhavam rapidamente entre os retirantes amontoados, cercados e vigiados por soldados, sem permissão para sair. Eles eram vestidos com panos de saco, alimentados uma vez por dia com ração à base de carne seca, farinha e rapadura, porque a carne de primeira mesmo era desviada, roubada e vendida antes de chegar até eles. As denúncias eram contra os encarregados, as lideranças políticas da região. E muita gente acabou morrendo de fome, de doença, de fraqueza mesmo.
Os cadáveres eram jogados em valas abertas, valas comuns, porque não dava tempo nem de cavar uma sepultura decente para cada um. E a estimativa é de que só em Senador Pompeu, no campo de concentração do Patu, mais de 2.000 pessoas morreram. Até hoje, uma caminhada dos moradores do município homenageia essas vítimas do flagelo uma vez por ano. A estiagem no Nordeste é periódica. Ela sempre volta para assustar o povo. No Ceará, é especialmente cruel. Em 1877, ou seja, no fim do século XIX, na chamada Grande Seca, 1/3 da população do estado foi dizimada. Essas imagens aí de crianças famintas e esqueléticas foram exibidas no Brasil e no mundo na época e causaram escândalo. O imperador, Dom Pedro II, prometeu que venderia até a última pedra da coroa para combater o problema. E começou aí a construção dos açudes e a migração dos nordestinos. Milhares foram para a Amazônia servir de mão de obra na extração da borracha. A cada nova estiagem, o governo então criava frentes de obras. Muitos sertanejos foram empregados, por exemplo, na abertura da Estrada de Ferro de Baturité, no Ceará. E alguns flagelados da seca foram enviados até para lutar na Revolução de 1932 em São Paulo. Os campos de concentração agora já fazem parte do passado. Um passado sombrio do Brasil, mas a promessa de políticas públicas, de trabalho e de assistência ainda está longe de resolver o problema. E é isso. Até a próxima com mais uma história. Então, o que você achou deste vídeo? É um vídeo pesado, né, mas que infelizmente mostra, né, algo que está presente na nossa história. Será que o imperador vendeu mesmo até a última joia da coroa para resolver o problema da seca no Nordeste brasileiro? Será que as políticas públicas no Brasil tratam igualmente todos os cidadãos e cidadãs? O que nós, como cidadãos, como cidadãs, podemos fazer para mudar essa realidade? O que você pensa sobre isso? Converse com as pessoas que convivem com você e envie para nós uma resposta através do e-mail atividadesremotas496@gmail.com. atividadesremotas496@gmail.com. Nós vamos ficar muito felizes em receber aí o seu comentário, a sua resposta sobre este vídeo que você acabou de ver e essas questões sobre as quais nós estamos colocando.